Bom dia, graça e a paz do Senhor. Privilégio enorme estar com os irmãos nessa manhã. E hoje eu quero conversar com você, meu irmão, sobre o servo mais extraordinário que Deus já teve na história da igreja e na história da salvação. E para isso eu gostaria de convidá-lo a ir a Mateus, capítulo 1, versículos 16 e 17. Mateus, capítulo 1, versículo 16 e 17. Começando com o versículo 15, diz: Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia 14, desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa manhã, por tudo que o Senhor já ministrou. Mais uma vez imploramos a Tua palavra sendo ministrada pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. A principal profecia que Jesus tinha de cumprir era de ser filho de Davi. Haviam muitas promessas acerca de Jesus, que se cumpriram todas. Mas a principal delas era de que Jesus seria filho de Davi. Mas Maria era da tribo de Levi. Ela era prima de Isabel. E Isabel era da tribo de Levi. Inclusive era descendente direta de Arão, mas era da tribo de Levi. E a profecia feita acerca de Jesus é de que ele seria filho de Davi, da tribo de Judá. Porque a Judá foi prometido o reino, o cetro, disse Jacó, jamais se afastará de Judá. Portanto, Jesus só cumpriu a profecia que ele era da tribo de Judá e se tornou, portanto, filho de Davi, porque José o adotou como primogênito. E quando uma criança era adotada como um primogênita, ela mudava de tribo. E ela passava a ter a tribo do pai. Porque o primogênito era problema do pai. Há um sem número de pessoas que dizem assim: não, então a Maria educando Jesus. Engano? Quem cuidava do primogênito era o pai. E como é que a gente sabe que José adotou Jesus como primogênito? Porque ele ensinou carpintaria para Jesus. O pai passava para o primogênito a sua arte e o seu negócio. E porque Jesus foi adotado por José, ele se tornou o filho de Davi. E José era descendente de Davi por duas correntes da família de Davi. De maneira que, se a dinastia davídica estivesse no poder, José seria o rei de Israel. E aí ele adota Jesus como seu filho, seu primogênito,
E naquele dia, Jesus cumpre a profecia de que ele seria filho de Judá. Portanto, Maria não foi escolhida apenas pelas suas qualidades, e elas as tinha, muitas, mas Maria foi escolhida porque era esposa de José. E José se tornou o mais importante servo de Deus. Se você ler Mateus, capítulo 1, de 18 a 24, você vai ler o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então, amados, José é um homem com quem Deus pode contar para criar filhos para si. A primeira lição que José nos ensina é que o verdadeiro pai é aquele que torna possível a vocação do seu filho. Os nossos filhos são de Deus. Vieram de Deus e precisam voltar para Deus. Nós, os pais, somos os que tornam possível a vocação deles. Nós é que investimos, nós é que incentivamos, nós é que o sustentamos. Minha filha mais nova, que vai para o campo missionário, ela foi fazer um trabalho missionário no Centro-Oeste. E o pessoal fez uma dinâmica com os meninos e os jovens que foram para fazer esse trabalho missionário temporário. E eles tinham um momento de contar como foi a vida deles em casa, como foi a realidade deles com os pais e tal. E era uma dinâmica para eles se conhecerem e tudo isso. E aí as pessoas falaram e a minha filha ficou calada. Aí quando o pessoal já tinha falado, todo mundo tinha falado, o líder disse: Você, Raquel, não vai dizer nada? Ela disse: Eu estou aqui constrangida, porque vocês contaram tantos problemas que vocês tiveram com seus pais, que eu estou constrangida de falar, porque eu nunca tive problema com meu pai. Meu pai sempre apoiou a gente. Meu pai sempre disse que a gente ia ser o que a gente quisesse, porque Deus estava conosco. Nós sempre sabíamos que podíamos contar com ele, então eu estou ouvindo vocês falarem de como o seu pai foi bravo, de como o seu pai não acreditava em você, de como o seu pai bateu em você, de como o seu pai brigava com você o tempo todo, e eu fiquei constrangido. Eu falei: eu vou falar que na minha casa era totalmente o contrário, eu vou ficar constrangido aqui com vocês, porque eu nunca tive isso. Não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso que vocês estão falando. Na minha casa a gente se abraçava o tempo todo.
Na minha casa a gente corria para brincar o tempo todo. Meu pai dizia, vamos lá, Deus está com a gente, acredita, tenha fé, Jesus é o Senhor, Ele cuida de nós, Ele vai abençoar você, vai dar tudo certo, porque nós somos de Jesus, Jesus é nosso. Nós somos os que tornam possível a vocação dos nossos filhos, como José tornou possível a vocação de Jesus. Sem José, Jesus não seria o que tinha de ser. Maria foi escolhida por Deus para além de toda a sua vocação, porque estava desposada com um homem especial, José, da aldeia de Nazaré, o pai de Jesus. Isso é extraordinário, porque ele é um homem com quem Deus pode contar para criar filhos para si. Por isso que eu digo, José é o mais importante de todos os servos que Deus teve em toda a história. Porque para Moisés, ele confiou o seu povo. Para Davi, ele confiou o reino. Para os profetas, ele confiou as suas palavras. Para os apóstolos, ele confiou a sua mensagem. Mas para José, ele confiou o seu próprio filho. Imagina isso. Imagina isso. Durante toda a eternidade, quando nós cruzarmos com José na glória, todos nós vamos dizer, este é o homem a quem Jesus chamou de pai. Isso é um privilégio. Isso é uma honra. Isso é extraordinário. Ele era um homem com quem Deus podia contar para criar filhos para si. E esse é o primeiro desafio que Deus faz para mim e para você. Eu posso contar com você para criar filhos para mim? Para minha glória? Para minha honra? Para fazer o que eu tenho de fazer entre os seres humanos? Para fazer o que eu tenho de fazer na história? Eu preciso que você crie esses meninos e essas meninas para mim. Eles precisam aprender com você a me amar. Quando eles me chamarem de pai, a figura que deve vir à mente deles tem de ser a mais linda possível, a mais proveitosa possível, a que traz o maior sentido possível para a história deles. Me lembro de um irmão que fez uma poesia em homenagem ao pai dele, que havia falecido recentemente. E ele dizia assim que toda a tarde ele brincava com Deus. Que Deus chegava à tarde, tirava o chapéu, colocava no lugar onde ele guardava o chapéu, e ele brincava com Deus. E ele pulava no colo de Deus, e ele abraçava Deus, e Deus abraçava ele, e ele mexia no cabelo de Deus, desgrenhava todo o cabelo de Deus, e Deus corria atrás dele, ele corria atrás de Deus. E um dia ele se deu conta de que não era Deus, era o pai dele. Mas ele disse que, naquele dia, ele descobriu que o pai dele, guardadas as devidas proporções, era o melhor Deus que ele podia ter. E que quando ele descobriu que o pai dele não era Deus, ele descobriu que Deus que fez o pai dele era o melhor pai que ele poderia ter.
Essa é a sua vocação, irmão. Essa é a minha vocação, essa é a nossa vocação. Ninguém vai tirar isso de nós. Só a gente mesmo tira isso da gente. José, um homem com quem Deus podia contar para criar filhos para si. Que coisa extraordinária. O homem a quem Jesus chamou de pai, a quem o pai confiou o seu próprio filho. A fé judaica, e portanto a fé cristã, é uma fé que valoriza muito as mulheres. As mulheres são emancipadas, são honradas, são respeitadas, mas é uma fé de pais. É uma fé de patriarcas. Porque a Trindade, na Trindade você tem a paternidade, a maternidade e a filidade. A paternidade representada na figura do Pai. A maternidade representada na figura do Espírito Santo. E a filidade representada na figura do Deus Filho. Mas você percebe em todas as Escrituras que, embora Pai, Filho e Espírito Santo tenham a mesma força, o mesmo poder, a mesma eternidade, a mesma glória, o Filho e o Espírito Santo vivem para a glória do Pai. Por isso que quando você fala a Trindade, você se dirige ao Pai. Pai nosso, que estás nos céus. Por isso que quando Jesus falava, o tempo todo falava do Pai. Eu faço as obras que vi o meu Pai fazer. Eu falo as palavras do meu Pai. O meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Quem vê a mim, vê o meu Pai. E o Espírito Santo faz a mesma coisa. O Espírito Santo nem aparece. Ele só instiga, estimula, sustenta, dá dons e joga você no colo do Pai. Então, a fé cristã é uma fé de patriarcas. De pais, de homens que sabem com quem estão falando e sabem quem está falando com eles. Me lembro uma vez, nós estávamos passando por uma situação muito difícil, financeira, e as minhas filhas estavam conversando, e uma disse para a outra, e agora, hein? A situação está difícil. Aí uma disse para a outra, agora vai ser como sempre. Como sempre como? O pai vai falar com Deus, Deus vai falar com o pai, vai dizer o que o pai tem de fazer, o pai vai fazer e vai dar tudo certo. Porque eu sempre ensinei isso. Eu vou falar com o Pai Eterno. Ele vai dizer para nós o que fazer. Ele vai mostrar o caminho e nós vamos andar por ele. Porque ele prometeu que nos levaria por caminhos de eternidade, pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Não é porque nós merecemos, é porque ele é glorioso e o nome dele está sobre nós. Então, você está percebendo? Esse é o que o José faz saltar diante de nós. Um Deus Pai. E aí, meu amado, você é o sacerdote da sua casa. Está cheio de casas que eu, como pastor, vou visitar, e ele não tem sacerdote, tem sacerdotisa. As irmãs são extraordinárias, são maravilhosas. Mas eu sou o sacerdote da minha casa. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. E eu digo para os meus filhos, assim diz o Senhor. E eles sabem que esse negócio está no lugar certo.
e caminha do jeito certo, porque o meu pai vai falar com Deus, e Deus vai falar com o meu pai. O diabo vendeu para nós que fé é coisa feminina. E nós compramos essa besteira. Quando Deus se apresentou, embora Deus tenha honrado Sara, Deus honrou Sara de forma extraordinária. Porque se Deus tivesse ouvido a oração de Abraão, não ia ter Israel. Porque quando Deus foi visitar Abraão e disse, daqui 1 ano Sara lhe dará um filho, Abraão já tinha Ismael. Abraão já achava que Sara estava muito velha para ser mãe e ele muito velho para ser pai. E aí ele orou. E a oração dele foi, viva Ismael diante de ti. Se Deus tivesse ouvido Abraão, não ia ter Israel. Mas Deus disse, não, eu tenho um pacto com Sara. Eu tenho um pacto com Sara. Dela procederão reis, nações procederão dela. Eu vou fazer pacto com o filho de Sara. Só que quando ele se apresentou a Moisés na sarça ardente, ele disse, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos patriarcas. Me lembro que uma vez as minhas filhas me levaram um café da manhã num dia dos pais e deixaram uma carta para mim e na carta estava escrito assim, pai, eu sei que você está preocupado com a gente, se a gente vai continuar firme no Evangelho ou não. Mas nós queremos dizer para você que nós sempre seguimos o seu Deus. Nós sempre reconhecemos o seu Deus. E para nós nada mudou. Nós vamos continuar seguindo os seus passos e honrando o seu Deus. Entendeu? É você que transmite Deus para os seus filhos. Porque você é a voz de autoridade. Se você é a voz de autoridade, para você Deus não significa nada, por que tem de significar para o seu filho? Por quê? Não tem de significar mesmo. E você vai obrigar Deus a fazer uma verdadeira manobra para alcançar o seu filho. Porque ele não pôde contar com você para criar filhos para ele. Muito bom. Então, o José é um homem com quem Deus pode contar para criar filhos para si. O José é quem coopera com Deus para a proteção do seu filho. Vamos lá em Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ficou lá, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho.
Mais uma profecia que se cumpriu por causa da obediência de José. Agora, olha que coisa extraordinária. O Senhor vai a José. Aliás, não sei se você já percebeu, depois do primeiro sonho, quando José, despertado do sonho, toma a Maria como sua esposa, Deus só fala com José. Ele não fala mais com Maria, só fala com José. Ele manda os anjos falarem com José. José é o líder. José é o sacerdote da casa. Só fala com José. E aí, agora, ele pode falar coisas com José que talvez não conseguisse falar hoje. Porque ele diz assim: dispõe-te, toma o menino, sua mãe, foge para o Egito. Você já parou para imaginar um Deus que pede para os seus servos fugirem? Hein? Hoje em dia, se ele fosse falar isso com algumas das suas ovelhas, através de um anjo, a ovelha dizia: eu não vou fugir não, sou cabeça, não sou cauda, não vou fugir não. Tem outra coisa, esse menino aqui é ungido do Senhor e no ungido do Senhor ninguém toca. Então eu não quero o Herodes a 2 quilômetros da minha calçada. Bota essa anjarada para trabalhar. Deus não pode contar com gente que fica descrevendo Deus para Deus. Deus só pode contar com gente que, quando ouve uma ordem de Deus, cumpre. Deus não pode contar com gente que toda vez que Deus fala, o cara, não, mas eu não acho que deve ser assim. Não, eu acho que o senhor tem de... Eu não acho nada. Nós não achamos nada. Nós ouvimos Deus e nós obedecemos a Deus. Porque tem uma ordem no universo. Isso aqui não está solto. Tem uma ordem no universo. Quando o Pai diz, todos nós obedecemos. Porque o Senhor falou, é assim que vai ser. E nós, os pais, somos os que fazem isso acontecer. Assim diz o Senhor. Então, que homem extraordinário. Porque o Senhor disse para ele, foge para o Egito, permanece lá. Isso é uma estratégia de Deus. Deus age com estratégia na história. Eu sei que tem uns irmãos que têm mais fé do que Deus, porque eles não têm estratégia nenhuma. Eles vivem falando bravatas, eles vivem apontando para si, eles vociferam, eles não têm estratégia nenhuma. Eles não sabem que Deus é o Deus do sussurro. Eles só conhecem o Deus do vento impetuoso. Eles nunca perceberam que quando Jesus soube que João estava preso na Judéia, foi embora para Galiléia. Estratégia. Vamos embora da Judéia, que a coisa aqui ficou feia. Mas o senhor não estava querendo ir para Jerusalém? É, meu filho, mas sopa quente se toma pelas bordas.
E Jesus foi dando a volta, foi dando a volta, foi dando a volta, foi dando a volta. Quando ele chegou em Jerusalém, os fariseus e os saduceus não podiam fazer mais nada contra ele. Chama-se estratégia. Não é de bravatas que vive o reino de Deus. É de sabedoria. Então, e olha que coisa impressionante. O Senhor diz, foge para o Egito, e ele dispõe-se e toma de noite o menino e sua mãe. Isso aqui já é José. Dizendo para Maria, vamos fugir para o Egito, Deus mandou. Quando nós vamos? Nós vamos de noite. Por que nós vamos de noite? Porque quando o Herodes chegar aqui, ninguém vai saber para onde a gente foi. Ninguém vai poder dizer, eles tomaram a direção sul ou norte. Vamos sair enquanto todo mundo está dormindo. O anjo não deu essa orientação. O José disse, nós vamos de noite. Vamos fazer o que o Senhor disse, vamos fazer do melhor jeito. É para isso que eu e você estamos na família. Qual é a melhor forma de fazer a vontade de Deus? Qual o melhor jeito? Nós é que temos de ser os sábios. E foi o que José fez. Ele disse, vamos de noite. De noite ninguém vai saber da gente. Enquanto os vizinhos estão dormindo, nós vamos embora. Em silêncio. Quando Herodes chegar aqui, ele vai pressionar todo mundo. Mas os vizinhos não saberão dizer para onde nós fomos. Olha que coisa impressionante. Um homem que não discute com Deus. Um homem que obedece Deus. Só isso. Agora, um homem que por causa disso ganha autoridade para conversar com Deus. Vamos ver Mateus 2, 19 a 23. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Você já parou para pensar num Deus que espera um cara morrer? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Deus não é arbitrário? Que Deus é justo não apenas conosco, mas com toda a humanidade? É a conversa de Deus com Abraão, lá em Gênesis 15. Deus diz para Abraão, olha, seu povo vai ser escravo durante 400 anos. E depois de 400 anos ele vai vir para cá e eu vou dar essa terra para vocês. Por que 400 anos, Senhor? Por que não 320? Por que não 200? Resposta de Deus, porque ainda não se cumpriu a medida da iniquidade dos amorreus, dos fariseus, dos cananeus, dos heteus. 400 anos depois que o seu povo entrar no Egito, a medida da iniquidade deles vai se cumprir. E aí eles perderão o direito de continuar na história. E aí eu vou julgá-los e vou dar a terra para vocês. Enquanto isso, vocês esperam. Você já parou para pensar que Deus é assim?
que Deus é capaz de esperar um sujeito morrer, o Deus que pode matar, espera um sujeito morrer? Porque Deus pode fazer qualquer coisa, mas só faz o que deve. Essa é a grande lição que Deus ensina para a gente como pai. Você pode, você é mais forte. Você pode se impor, você pode berrar, você pode agredir, você pode bater, você é mais forte. Mas nós somos servos do Deus Altíssimo, que pode todas as coisas, mas só faz o que deve. Nós só fazemos o que devemos. Não é o que podemos, é o que devemos. E nós sabemos que devemos ser exemplo de obediência ao Senhor e exemplo de mansidão. Que nós temos de ser os primeiros pacificadores. Que nós não somos os que deflagram a guerra, nós somos os que paramos a guerra. O pai chegou. Acabou a briga. O pai chegou. O pai não pode ser o camarada que o filho tem medo quando chega. O pai tem de ser o camarada que quando ele chega, o filho diz, agora eu sei que eu vou ser ouvido, porque meu pai é justo. Eu vou falar com meu pai. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não faz o que quer, embora possa. Só faz o que deve. E por isso, Deus consegue uma conjugação extraordinária, que é Deus só quer o que deve e só deve o que quer. Porque as duas coisas nele se juntam. Ele não tem essa briga que eu tenho entre o que eu posso e o que eu devo. Porque na sua perfeição, ele que pode todas as coisas decidiu fazer só o que deve. Pronto. Um Deus que espera o sujeito morrer, gente, pelo amor de Deus. Quantos de nós não dizem, o senhor não acha melhor levar esse cara já? E Deus diz, não, meu filho, ainda não se cumpriu a medida da iniquidade dele. Aí o senhor vai esperar. Exato, eu vou esperar. E eu também. Você também vai esperar. Você espera comigo aqui, senta aqui do meu lado, vamos conversando, e você vai esperando. E aí, olha só. Dispõe-te, tome o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Olha aqui o José de novo. Ele vai saindo do Egito e vai perguntando, quem é que está reinando no lugar do Herodes? É o Arquelau. E como é que é esse Arquelau? Esse cara faz o pai dele parecer um santo. Que o Arquelau era muito pior que Herodes. Aí eu imagino o José parando na viagem, se retirando e dizendo, pai, Belém é o melhor lugar mesmo para a gente levar o nosso filho? E aí ele vai dormir, e o anjo vem falar com ele e diz, o pai concordou com você. Vai para Nazaré. Ó!
Olha que camarada que nós estamos falando. Ele temeu e disse... Eu estou imaginando, né? Ele indo falar com Deus. E dizendo, Pai, vamos levar o nosso filho mesmo para Belém? Com Arquelau reinando na Judéia? Tenho ouvido falar muito mal desse homem. Mas se essas são as ordens... E aí o anjo vem dizer para ele, diz, Deus ouviu você. Deus concordou com você. Vai para Nazaré. E foi habitar prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Que homem extraordinário! Que homem extraordinário! Um homem que pode sentar e conversar com Deus sobre o que é melhor, Senhor. Você já imaginou que Deus espera que eu e você façamos isso como patriarcas da sua igreja? Que Ele espera que nós nos ajoelhemos diante dEle e digamos, Pai, é isso mesmo que o Senhor quer que façamos com os seus filhos? Para onde o Senhor quer que a gente vá? E com relação ao seu filho, que também é meu filho, nosso filho, o que o Senhor quer que eu faça? Gente, não deve ter tido nenhuma oração mais impressionante do que essa em toda a história da humanidade. Quando um homem se ajoelha diante do Eterno e discute com ele o futuro do Filho de Deus. Não deve ter tido nenhuma oração mais importante, mais impressionante do que essa. Que coisa extraordinária. Essa é a nossa vocação. Nós vivemos num mundo em que a paternidade foi jogada no lixo. Os homens se tornaram fracos. Eles não conseguem mais amar as suas mulheres. Não conseguem mais proteger a sua família. Não conseguem mais cuidar do que tem de cuidar. Não conseguem mais ser mansos. Não sabem que a autoridade está na mansidão, na firmeza, não no berro. No berro todo mundo é Senhor. Eu quero ver Senhor num homem que olha nos olhos e diz, meu filho, vamos conversar. A minha filha mais velha estava falando com uma amiga, e a amiga disse assim que o pai dela tinha sido muito violento com ela. E estava muito revoltada com o pai. E a minha filha disse, meu pai não é assim não, mas meu pai mexe comigo de forma muito mais profunda. E a amiga disse, por quê? Porque meu pai chega calmamente, senta no sofá e diz, filha, senta aí. E aí ele começa a dizer, filha, é isso mesmo que você quer fazer com a sua vida? Você já parou para pensar nas decisões que você está tomando? Você já percebeu que se você decidir isso, vai acontecer isso, 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 isso? É isso mesmo que você quer, filha? Aí ela disse, aí eu começo a dizer, meu Deus, meu pai vai me fazer mudar de ideia. Não vai ter jeito, eu vou ter de mudar de ideia. E aí eu vou dizer, não é, pai, você tem razão. Não, você tem razão. É verdade, pai. Tá bom, pai, eu vou fazer então como você está falando.
José discutindo com Deus. Senhor, vamos levar mesmo nosso filho para a região onde reina Aquelau? É esse mesmo o melhor lugar? Agora, assustador é Deus concordar com o temor de José. E mandar um anjo dizer para ele: muito bom, meu filho, muito bom. Nós não vamos para lá, não. Vamos para Nazaré. Vamos cumprir já outra profecia. Extraordinário. Um homem que pode conversar com Deus sobre o Filho de Deus é extraordinário. Vamos ler Lucas 2, do versículo 40 ao 47. Nós temos de retomar a nossa paternidade com essa qualidade, irmãos. O Senhor é Pai e acredita na nossa vocação. E está disposto a nos dar todas as ferramentas necessárias. Nós não estamos sozinhos nesse negócio, nós estamos fazendo o que o Pai faz. Nós somos os sacerdotes do nosso lar. Isso nos torna os sacerdotes da igreja. Embora todos sejam sacerdotes na igreja, as irmãs também são. Mas o Senhor conta com homens, com anciãos, com gente que sabe de quem está falando. Eu sei de quem eu estou falando. Eu comando a minha família em oração. Eu chamo o meu povo para falar com o Eterno. Isso não é coisa para as mulheres. Embora as mulheres sejam absolutamente respeitadas e emancipadas na fé cristã, isso não é coisa para as mulheres. Isso é para nós. Não sei se você sabe, mas na história dos avivamentos, todos os avivamentos começam quando os homens começam a orar. Quando os homens reassumem a sua paternidade. Quando eles chamam o jogo para si, isso é problema meu. Em nome de Jesus, o Senhor vai me dar a estratégia e nós vamos resolver isso. A gente não tem medo de ser fraco. Porque, como disse o Gerson, a nossa força é o Senhor. A minha força não sou eu. Minha força é o Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido. E os nossos filhos saberão também. Eles dirão: meu pai andou com Deus, e eu ando também. Então, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado,
voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as suas palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. É interessante que o José, ele não dá bronca. A impressão que você tem é que o José sabe exatamente o que está acontecendo. E é o José que ensinou Jesus as Sagradas Escrituras. Porque eu não sei, certamente você sabe, a fé judaica era uma fé masculina. Só os homens liam as Escrituras. Só os homens expunham as Escrituras. A maioria absoluta das mulheres judias eram analfabetas. Os homens liam. Porque Deus falava com os homens. Graças a Deus, no Novo Testamento não é assim. Jesus emancipou as mulheres, está tudo certo. Mas Jesus não abriu mão dos patriarcas. Nós expomos as Escrituras para a nossa família. Eles têm de perguntar para mim. Porque eles têm de reconhecer que eu ando com Deus. Então eu sei. E se eu não souber agora, eu vou saber amanhã, porque eu vou buscar. Eu não vou dizer, isso é coisa com a sua mãe, fala lá com ela. Não, não, não. É sobre Deus, é comigo mesmo. O que você quer saber sobre a Trindade? O que você quer saber sobre o Pai? O que você quer saber sobre as Escrituras? É comigo mesmo. Eu sou o patriarca. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu estou fazendo aqui. É conosco. Claro que nós amamos as nossas mulheres serem mulheres de oração, mulheres firmes, mulheres sábias, que falam também a palavra de Deus. Mas nós somos os patriarcas. Nós carregamos a arca. Então é José que ensina Jesus. Jesus vai aprender a ler com José. Não é com Maria. E o pai, o José, vincula o filho a ele. Mateus 13:55. Quando Jesus aparece com toda a sabedoria na sua terra, a pergunta das pessoas é: não é este o filho do carpinteiro? Olha com quem eles vinculam Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Lucas 4:22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José?
José vinculou o filho a ele. Esse é o meu filho. Não é este o filho de José? João 6,42. Versículo 42. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Olha que resgate que José fez. Olha que resgate que José fez em relação a uma mulher que poderia ser estigmatizada. Você percebe isso? O que um homem pode fazer numa família? E isso, vamos ler João 1,45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas. Olha, isso é uma fala, hein? Achamos aquele a quem Moisés se referiu na lei, e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Ou seja, José vinculou o filho a si e o filho se vinculou ao pai. Porque quando os judeus se encontravam, eles perguntavam: de onde você é? Quem é você? E o judeu respondia o seu nome e o nome do seu pai. Então, quando o Filipe chegou para Jesus e disse: mestre, onde assistes? Ele deve ter dito: quem és? Que é o que está contido. Jesus disse: Yeshua ben Yosef, da aldeia de Nazaré. Eu sou Jesus, filho de José, da aldeia de Nazaré. Está entendendo? A coisa mais honrosa que você pode receber é quando alguém perguntar: quem é você? E o seu filho disser: eu sou fulano, sou filho de cicrano. Você sabe quem é meu pai. Ponto. E Maria, no casamento de Caná, no primeiro milagre de Jesus, no mundo patriarcal, ela virou para os garçons e disse: façam tudo o que ele vos disser em relação a Jesus. Os garçons podiam ter dito: desculpa, minha senhora, mas não me lembro da senhora ter nos contratado, não é? E não me lembro do seu filho ter nos contratado. Mas ela era Maria, a esposa de José. Lembra de José? O homem digno. Ele já tinha morrido, mas a sombra da dignidade dele continuava cobrindo a sua família. Esse é o desafio de Deus para você. Que a sombra da sua dignidade cubra a sua família. Que quando
virem a sua esposa, saibam de quem ela é esposa. De quando virem o seu filho, saibam de quem ele é filho. Ah, esse menino é o filho do Gerson. Oh, você é o filho do Gerson? Isso significa que a sombra da dignidade que o Senhor conferiu a você protege a sua família. Ninguém se aproxima da sua família descuidadamente. Porque a sombra da dignidade que o Altíssimo conferiu a você envolve a sua família onde quer que ela vá. E aí, querido, o seu braço vai mais longe do que você pensa que pode alcançar. O seu abraço aos seus é mais intenso e extenso do que as suas mãos conseguem alcançar. Porque você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Onde a Trindade quer que você esteja. Onde o Pai Eterno quer que você esteja. Isso é ser um homem nas Escrituras Sagradas. Não é essa bandalheira que nós vivemos nessa sociedade moderna e absolutamente perdida. E a gente tem de saber ser aquele que transmite aos filhos fé e leveza na vida. Eu me lembro que uma vez eu conversei com um pastor de adolescentes. E eu perguntei para ele assim, o que é mais difícil de lidar, com os homens ou com as mulheres? Ele disse, com as mulheres é muito pior. Uma mulher da pá virada vale por 10 homens. Eu disse, então estou com um problema, porque eu só tenho filha. Ele falou, não. Se a sua filha tem de você como o seu melhor amigo e como o grande homem da sua vida, ela vai passar pela adolescência incólume, porque ela não precisa de nada. Ela é amada na sua casa, protegida na sua casa e respeitada na casa dela. Ela não precisa buscar isso em lugar nenhum. Então ela não vai ter essa carência. Enquanto ela não tiver essa carência, ela vai pôr todo mundo no seu devido lugar. Então você não precisa ter medo. Suas filhas vão passar pela adolescência incólume, porque elas são amadas em casa. Porque elas são respeitadas em casa. Porque elas têm um modelo. E aí quando os meninos vierem, elas vão olhar para ver se reconhecem neles traços do pai. Se não reconhecerem traços do pai, elas simplesmente vão virar as costas e vão embora. Esse camarada não é um homem como deveria ser, porque ele não se parece com meu pai. Porque homem como homem deve ser igual ao meu pai. Ele não se parece com meu pai. Então, paternidade, masculinidade. O homem à imagem de Deus é a família. Deus é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. Há duas palavras na língua hebraica que são traduzidas por um. Não importa em que língua você encontra as palavras, elas vão ser traduzidas. Ou por um, ou por uma, ou por unidade, ou por único, ou por única. São duas palavras, mas
todas as línguas do mundo traduzem de um jeito só. Um, ou uma, ou unidade, ou único. E só a língua hebraica tem duas palavras para dizer um. Nenhuma outra língua do mundo tem duas palavras para dizer um. E as palavras que a língua hebraica tem para dizer um, ou uma, ou único, ou unidade, é Yahid e Ehad. Qual a diferença entre elas? Se você for lá no café e disser, me dá um copo d'água, você vai comprar um copo d'água, me dá um copo d'água, e você vai usar o hebraico, a palavra que você vai usar é Yahid. Por quê? Porque um copo d'água é uma peça única. Um copo d'água. Mas se você for na mercearia e você pedir um cacho de uvas, a palavra que você vai usar em hebraico é Ehad. Porque um cacho de uvas é uma comunidade. Uma comunidade de uvas. É distinto e só é reconhecível como tal. Quando eu digo um cacho de uvas, todo mundo imagina a mesma coisa. A imagem que vem na sua cabeça vem na cabeça do mundo todo. Porque um cacho de uvas é distinto e só é reconhecível como tal. O talo sozinho não é um cacho de uvas. As uvas espalhadas no prato não são um cacho de uvas. O cacho de uvas é aquele conjunto. Quando a Bíblia diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, a palavra que está lá é Ehad. O Senhor nosso Deus é uma comunidade única, distinta e só reconhecível como tal. É isso que está escrito no Antigo Testamento. E nós, no Novo Testamento, descobrimos o que era. A Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ehad. Um conjunto único, inconfundível e só reconhecível como tal. Então, quando você for falar de Trindade para o seu filho, você diz, filho, é como um cacho de uvas. Só que é um cacho de uvas que você não consegue arrancar nenhuma uva do cacho. Então, se você pegar a uva Espírito Santo, Deus vem com ela. Se você pegar a uva Filho, Deus vem com ela. Se você pegar a uva Pai, Deus vem com ela, porque eles são inarrancáveis, não dá para arrancar do conjunto. Por isso, não importa quem você invoca, você invocou Deus. Porque se você pegar a uva Espírito Santo, é o cacho de uvas que vem com você. Se você pegar a uva Filho, é o cacho de uvas que vem com você. Se você pegar a uva Pai, é o cacho de uvas que vem com você. Porque é um conjunto único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é uma comunidade única, distinta e só reconhecível como tal. E quando a Bíblia diz, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne, a palavra que está lá traduzido por uma é Ehad. Se tornarão como Deus. Quando Deus terminou de criar o homem à sua imagem e semelhança, passaram a haver duas famílias no universo. A família Deus e a família homem. E a estrutura da família Deus é paternidade, maternidade e filidade. A estrutura da família homem é a mesma. O Filho e o Espírito. A filidade e a maternidade têm o mesmo valor, a mesma honra, a mesma eternidade, o mesmo poder, mas vivem para que toda a glória apareça ao Pai. É uma família que está sob o princípio da paternidade. Não preciso dizer mais nada. É como se decidisse coisas na minha casa e você perguntasse para as minhas filhas, elas chegassem antes de mim, e você perguntasse para as minhas filhas, então, sua família decidiu? Elas diriam, decidimos, já sabemos o que vamos fazer.
Conversamos sobre isso, está tudo decidido. Aí você diz para elas, o que, que é? Elas vão dizer, meu pai está vindo aí, fala com ele. Não, mas vocês não sabem? Não, a gente sabe, mas quem fala pela família é o meu pai. Você fala com o meu pai. Ele vai explicar para você o que nós vamos fazer. Ponto. O pai sentou, conversou. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Acho isso, acho aquilo outro. Tal. Então, vamos por aqui? Vamos. Ok, então é isso que nossa família vai fazer. Sim, senhor. Ponto. Mas quando você perguntar para elas, elas vão dizer, ah, não, está tudo certo, já conversamos, está tudo certo. E o que vai ser? Ah, meu pai está vindo aí, fala com ele. Não, não, mas você sabe, sei. Então, fala, não. Fala com meu pai. Meu pai vai explicar direitinho para vocês o que nós vamos fazer. Paternidade. É para isso que nós somos chamados. E o Gerson falou uma coisa gravíssima hoje. Quando isso desaparece da família, quando essa figura que devia promover o afeto, o encontro, o amor e a solidez desaparece, todas as identidades se perdem. Todas as identidades se perdem. Não é uma equação matemática, não quer dizer que sempre vai dar sempre 100% certo. Mas há grande chance de dar muito certo. Muito mais provável que dê certo. E quando der errado, foi um acidente. Então, isso é um homem de valor. José. Ele é um exemplo para a gente. E é impressionante que a força desse homem é tremenda. E ele nem precisou falar nada. Nada. Porque Deus falava com ele. Simples assim. Que força que a dignidade de um homem empresta para a sua família. Se nós perdermos isso, vai virar essa bandalheira que está virando a sociedade moderna. Ninguém mais sabe de onde vem nem para onde vai. A sociedade se perde, a nação se perde. O senso de valor, de ética se perde. E aí a gente não pode nem ficar assustado. A gente sabe o que está acontecendo. E aí você tem jovens homens que não assumem responsabilidade, que não chamam o jogo para si, que não diz, não, eu vou construir um lar e vou construir assim, do jeito que Deus disse. É você, moço. Você, moço, que tem de decidir o que você vai fazer. É você. Eu tenho, como os pastores que estão aqui, eu tenho décadas de gabinete. Eu nunca vi uma mulher tomar de fato a decisão que muda a história, enquanto o homem que estava em pecado não se arrependeu. Quando ele disse, acabou, acabou. É você que é responsável.
E é com você que Deus vai falar. Então, se você não sabe, aprenda. Se você não leu, leia. Se você não fez, faça. Deus está com você. Ou você tem de se levantar e tem de fazer o que você foi chamado para fazer. Deus conta com você. E conta que você vai tomar a decisão seguindo a vontade dele. E que você vai ser um homem com quem ele possa contar. Amém? Queria deixar isso com os irmãos, para a meditação dos irmãos, para que a gente tivesse uma visão clara nas Escrituras do que é um homem de valor. Que Deus nos abençoe.